Um soldado se encontra fugindo de um grupo terrorista, só que ele acaba pisando em uma mina terrestre e agora vai ter que lutar para sobreviver, ficando 52 horas sem se mexer até a chegada do resgate. O filme de hoje se chama Campo Minado. Para eu fazer um resumo de Stranger Things, The Boys e Peaky Blinders, comenta a frase "Eu quero". O atirador de elite do exército americano chamado Mike se despede da sua namorada e entra num helicóptero onde ele iria para o destino da sua missão. Posicionado num penhasco no meio do deserto, Mike está junto do seu companheiro chamado Tommy. Quando Tommy olha no binóculo, ele percebe movimentação de pessoas e alerta para Mike se preparar. Iria ter um casamento ali no meio do deserto e o objetivo da missão era localizar e abater um alvo que possivelmente era o pai da noiva. Mike consegue localizar o alvo, só que tudo se complica quando o noivo e a noiva acabam sem querer entrando na frente dele. Mike estava sendo muito pressionado no rádio para atirar logo, só que naquela posição ele teria que atirar na noiva para assim acertar o pai. Mike não consegue tirar a vida de um inocente e essa hesitação fez com que a dupla fosse localizada pelos homens armados que estavam fazendo a segurança do casamento. Começa uma troca de tiros e o alvo da missão consegue fugir. Mike e Tommy saem correndo dali, conseguindo se abrigar atrás de uma pedra. Os homens armados começam a ir atrás deles, formando uma espécie de cerco. Mike então atira numa rocha que cai da montanha, fazendo uma distração. Os caras armados vão na direção da montanha, enquanto Mike e Tommy conseguem fugir. Eles pedem socorro pela rádio, porém nada poderia ser feito e eles teriam que cruzar o deserto inteiro até chegar à vila mais próxima e daí sim serem resgatados. Tommy vai contando histórias sobre seu filho para tentar distrair Mike, que estava muito preocupado. Mike diz que quer voltar logo porque ele quer pedir sua namorada em casamento. Tommy começa a dar risada e eles voltam a caminhar. De repente, uma ventania trouxe uma placa que acabou caindo perto dos pés de Mike. Quando pega a placa, ele percebe o aviso de perigo. O medo de Mike era que nos últimos anos, mais de 30 milhões de minas terrestres foram enterradas nos desertos. Tommy fala para ele ficar calmo, porque essa placa era apenas um truque do povo local para manter os inimigos longe daquela região. Para mostrar que era tudo mentira, Tommy sai caminhando, rindo muito e zombando da situação. De repente, só dá tempo de escutar um clique e logo em seguida vemos uma explosão. Tommy acabou de pisar numa mina terrestre. Deixe seu F nos comentários pelo Tommy. Aquela explosão deixou Mike tonto e quando ele ia dar um passo para socorrer o seu amigo, escutamos de novo um clique. Mike fica em choque e se mantém completamente parado. A areia se dissipa e Tommy acabou sobrevivendo, porém sem as duas pernas e perdendo muito sangue. Mike, chocado com aquela cena e sem poder se mexer, fala para Tommy se manter calmo porque eles iam conseguir sair dessa. Ele cita o filho de Tommy para tentar dar uma motivação e isso faz Tommy raciocinar e conseguir injetar morfina na sua perna para aliviar a dor. Mike pensa em tirar o pé da mina porque tinha a mínima chance dela ser velha o suficiente ao ponto de não explodir. Tommy grita com Mike para não fazer isso. Não vendo outra saída, num tom de despedida, ele diz para Mike cuidar do seu filho e logo em seguida ele atira nele mesmo. A situação de Mike agora é desesperadora. Acabou de perder um amigo e está sozinho no meio de um deserto completamente parado. Mike se ajoelha para ter um equilíbrio melhor e não acabar caindo. Tommy estava com a rádio na mochila, então Mike tinha que dar um jeito de conseguir pegar para avisar os superiores do que estava acontecendo e assim conseguir um resgate. Mike amarra o seu cadarço no machado e consegue puxar a mochila. Quando ele pega o rádio, percebe que ele estava sem bateria e as pilhas estavam no corpo do Tommy. Mike então faz uma gambiarra com tudo que ele tinha por perto e consegue carregar o rádio através de energia solar. Ligando o rádio, ele avisa sobre tudo o que aconteceu e pede socorro imediato porque era uma situação extrema. Os seus superiores avisam que não poderiam enviar helicópteros porque naquela região tinha muita tempestade de areia. O resgate então seria feito por um comboio terrestre, por isso Mike teria que aguardar exatas 52 horas até o resgate. Ele fica decepcionado, só que a central diz que não tem outra escolha. Mike então marca no seu relógio a contagem regressiva e se mantém firme. De repente surge uma grande tempestade de areia e isso poderia tirar Mike da posição, o que faria a mina explodir. Ele cobre seu rosto e consegue se firmar no chão. A tempestade vai passando e Mike consegue não se mexer. A tempestade conseguiu ajudar Mike porque ela trouxe o corpo de Tommy para mais perto e ele conseguiu pegar as pilhas do rádio. Só que a notícia ruim é que a tempestade acabou jogando o rádio para longe. As horas iam passando e a sede de Mike ia aumentando cada vez mais. Até que de longe ele vê um homem que parecia ser da tribo local, andando pelo deserto como se soubesse a localização das minas. Mike pede água porque a sua tinha acabado. O homem só diz coisas estranhas e uma delas era de que Mike tinha que dar o próximo passo. Mike entrega o seu cantil de água pro cara e ele volta na direção de onde veio. Tempo depois, vendo que o homem não ia voltar, Mike não vê outra alternativa a não ser beber da sua própria urina. Até que olhando pro horizonte, ele vê uma garotinha vindo na sua direção. A garota caminhou até Mike, o entregando seu cantil d'água cheio. Mike bebe água rapidamente e a menininha dá um presente pra ele. 2
soldadinhos de brinquedo e a mensagem que ela queria passar era de que Mike tinha que sair dali e dar o próximo passo. Mike pergunta se a garota podia pegar o rádio que estava na sua mochila, mas a garota não responde e Mike grita para ver se ela entende. Acabou que a menina se assustou e foi embora. Quando a noite chega, Mike se vê numa temperatura muito baixa, então ele resolve acender uma fogueira para se aquecer. Ele pega o celular e começa a ver as fotos da sua esposa e isso faz ele se manter firme para sobreviver. Até que Mike escuta uivados e de repente ele tá rodeado por lobos. Um dos animais começa a puxar o corpo de Tommy, então Mike começa a atirar para cima deles. Os lobos se assustam e quando começam a fugir, um deles passa em cima de uma mina, causando uma explosão que espantou todos os outros que estavam rodeando Mike. O soldado conseguiu sobreviver até a manhã do dia seguinte, até que aparece na sua frente aquele mesmo homem desconhecido. O cara diz que admira muito Mike ter sobrevivido tanto tempo sem poder se mexer, mas ele insiste em dizer para Mike dar um passo à frente. Mike apenas ignora e questiona o homem se ele sabia a localização das minas, já que ele andava por ali sem preocupação nenhuma. O cara diz que não sabia, ele andava em zigue-zague porque teria menos chance de pisar em uma mina. Mike pede de novo pro cara pegar o rádio, então o homem dessa vez aceita o favor e entrega o rádio para Mike. Logo depois ele sai andando pro caminho da sua casa. Mike estava começando a ter alucinações devido ao calor, a sede e a fome. Ainda faltavam 24 horas pro seu resgate. Ele começou a imaginar o seu amigo Tommy se levantando e o que ele dizia era para Mike não desistir porque já estava perto de tudo acabar. A noite chega e as alucinações continuam, só que mesmo alucinado ele tem que enfrentar lobos que novamente cercaram ele. Mike vai atirando em todos, só que ele estava tão alucinado que acabou se perdendo nos pensamentos. No dia seguinte ele acorda e percebe que todos os lobos estão mortos em volta dele. Mike estava no estado extremo de cansaço do seu corpo, 45 horas sem dormir, literalmente parado, até que ele recebe um chamado no rádio que dizia que infelizmente devido a problemas o comboio iria se atrasar e Mike teria que aguentar mais 18 horas até o resgate. Ele fica muito decepcionado e pensa em acabar de vez com aquilo tudo. A central então diz no rádio que tinha uma pessoa que queria falar com ele. Jane, sua namorada, aparece na rádio e consegue dar a força que Mike precisava para continuar lutando. As alucinações continuam e o corpo de Mike não estava mais aguentando e ele simplesmente começa a cair, até que de repente aparece aquele homem misterioso e segura Mike antes dele tirar o pé da mina. O cara trata dos ferimentos de Mike e conta um pouco sobre a sua história. Ele conta da vez que também pisou numa mina e acabou perdendo a perna, tendo que usar uma prótese de madeira. Só que pra ele o destino foi bom, porque no hospital ele conheceu a esposa, com quem teve uma filhinha pequena. Mike diz que a conheceu quando ela trouxe seu cantil d'água, uma menina muito fofinha. E isso deixa o homem sem reação, porque ele diz que não tem mais uma filha. Ele infelizmente perdeu ela quando eles estavam procurando minas terrestres enterradas para vender e ganhar algum dinheiro. Os dois cavavam em volta da mina enterrada de maneira que ela não explodisse. Logo em seguida eles colocavam em uma lata de metal que faria a mina não explodir, só que em uma dessas caçadas, infelizmente, uma delas acabou explodindo e a menininha não sobreviveu. Deixe seu F aí nos comentários. O cara fica surpreso da menininha ter visitado o Mike, só que fala de novo que ele tinha que dar o próximo passo. Mike não entende o que ele quer dizer, então o homem segue o caminho de volta para sua casa. Mike continua alucinando, vendo memórias do seu passado, seu pai sendo agressivo, memórias com a sua namorada, até que ele escuta na rádio a central dizendo que o comboio estava por perto e que ele precisaria soltar o sinalizador para informar a sua exata localização. Mike então pega do chão e quando ele vai soltar o sinalizador, aparece o grupo de atiradores que estava caçando o Mike e começa a atirar para cima dele. As balas perdidas fazem algumas minas explodirem e isso criou uma cortina de areia para Mike, que conseguiu pegar a sua sniper e eliminou um por um dos atiradores. Na explosão, o sinalizador acabou caindo bem longe de Mike. Ele fica sem saber o que fazer, então ele consegue lembrar das palavras do homem, dizendo para ele dar o próximo passo. Mike não vê outra alternativa, se não fizesse alguma coisa o comboio iria embora, então num passo de fé ele tira o pé da mina, só que nada acontece. Então Mike cava e descobre que não passava de uma lata de metal enterrada. O mais chocante é que a lata era da menininha, que usava para guardar dentro as minas que ela achava enterrada. Mike tem certeza disso quando ele abre a lata e encontra um mini soldadinho de brinquedo, igual aquele que a menininha tinha dado para ele de presente. Mike solta o sinalizador e começa a chorar de felicidade. Logo em seguida o comboio chega e consegue o resgatar com vida depois de 52 horas. Depois de socorrido, Mike chega no aeroporto, onde com lágrimas nos olhos ele reencontra sua namorada. Dessa vez ele se ajoelha e a pede em casamento.
Pera, vou te apresentar duas opções de filmes pra você votar nos comentários se você quer a opção 1 ou a 2. O filme número 1 se chama Solo. Esse homem tá indo surfar em uma ilha bem isolada, só que ele acaba sofrendo um acidente caindo de um penhasco. Na queda ele fratura a bacia, o que o impede de andar. O problema é que ele não tinha sinal de celular pra pedir ajuda. A maré tava subindo e o puxava em direção ao mar. A gente vai acompanhar a jornada e tudo que ele fez pra conseguir sobreviver. O segundo filme se chama Arrebentando na Prisão. Nessa história a gente vai acompanhar um homem que acabou de ser condenado a 6 anos de prisão e com medo dos presos ele acaba treinando artes marciais pra estar preparado pra sobreviver. E aí, vai escolher o primeiro ou o segundo filme? Esse foi o recap de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.